Agora a gente Nossa, descobre que não muito gravou bom. nada. Ah, eu Deixa eu ver se eu novo. apertei o REC. Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando o nosso episódio de número 15. Eu sou o Marcelo Carvalho. E eu sou a Andrelly Freitas e hoje nós temos um entrevistado, né, um convidado muito especial, que é o Janderson Lenz. Seja muito bem-vindo. Parabéns para vocês pelo projeto. Eu sou também uma pessoa que assiste, né, todos os episódios, dá os parabéns e agradecer a gentileza, né, da gente estar aqui e conversar hoje. Mostra tuas credenciais. Então tá, eu quero me apresentar como um cara, eu sou um cara muito inquieto, tá? Assim, muito inquieto, já faz bastante tempo já que trabalho diretamente com tecnologia, né? Como desenvolvedor mesmo, né? De programador mesmo, de software. E venho construindo bastante coisa aí ao longo do tempo, né? Nessa área de tecnologia e informação. Sou entusiasta muito sobre o tema, também como é que ele impacta nas nossas vidas, cenários, projeções, tendências, tudo que está acontecendo, né? Então, como a gente diz no mundo das startups, fazendo um pitch, seria mais ou menos isso só para fazer uma introdução, né? Só para fazer um breve prólogo aí, né? Só reforçando, seja bem-vindo. Obrigado. E o nosso papo hoje vai ser sobre tecnologia, inovação, sobre investimentos, que são as áreas que o G. Anderson domina. Tu até deste aula, né, sobre... Tecnologia e inovação, né? A minha história, na verdade, ela começou na parte da educação, né, com isso. Em 2004, eu estava já durante o curso de sistemas de informação, que naquela época ainda nem tinha vida própria, era atrelado a gente era colocado no fundo do curso lá de administração, né? Não sei, mano, não sabemos onde botar essa galera de banco de dados, bota junto com a administração, né? E já veio uma inquietude minha de querer, eu acho que educação é algo que vai proporcionar bastante coisas bacanas. Então eu já comecei a dar aula em cursos técnicos, né? Aí eu achei, isso aqui tá pouco, então vou precisar avançar um pouco mais. Aí eu fui para fazer mestrado. Só que o mestrado na Universidade Federal tu não conseguia trabalhar ao mesmo tempo. Queria fazer na Universidade Federal. Aí bati em várias universidades e a PUC disse, olha, a gente está agora com um programa de bolsas aí, mas é só para os 2 primeiros colocados, tá? Vocês vão ter que fazer prova e... Porque naquela época, 2006, já era muito caro. O mestrado era 60 mil reais. Imagina, se a gente botar de valores de hoje, seria quase 200, absurdo, né? Valor impraticável, né? Para quem tá começando, como a gente sabe que a maioria não tem condições. Bati na porta, fiquei em primeiro lugar naquele ano e tive uma bolsa da HP. Vocês lembram da HP? Hewlett Packard, né? Uhum. E aí foi onde eu comecei a estudar. Olha, Jesus, tu vai ter que estudar um negócio aí chamado inteligência artificial, uma das áreas que era aprendizagem de máquina. Já né? naquela época, já Naquela em 2006. Naquela época já. Então, foi ali que começou o meu contato. Só que era um contato, assim, era um tema totalmente gueto, né? Academia só, ninguém falava na rua. Mas a academia já falava muito cientificamente sobre o que era inteligência artificial e eu fiquei encantado com o potencial que tinha, né? Principalmente com a questão da gente misturar problemas reais do mundo real, ciência, né? Muita ciência e tecnologia, ou seja, isso aqui vai ser muito legal, né? E eu passei muitos anos das pessoas me perguntando, o que tu faz? Eu não entendo mas o que é isso? Inteligência artificial, mas o que é esse negócio? E aí eu sempre fui, como eu falei para vocês, muito inquieto, né? Muito de bater na porta, né? Tudo bom, tem uma chance. E naquela época eu comecei a dar aula na PUC e na UX, né? Por isso que a minha história aqui com o Bento Gonçalves.
E comecei a dar aula. E naquela época já comecei a dar aula de empreendedorismo, inovação, tecnologia. E um dos temas sempre foi a questão de startups. E por que startups, né? E aí tudo faz parte de uma coisa só. E depois eu volto um pouco para a gente falar mais sobre esse tema agora da inteligência. Mas eu quero falar sobre método e forma, né? As startups, e vocês já devem ter ouvido falar bastante em startups, né? O que é uma startup que muito se fala e pouco se conceitua, né? É uma empresa que ela resolve um problema muito específico. Uma empresa inovadora, Ela tem que ter o viés muito inovador para resolver um problema bem específico usando tecnologia para escalar. Isso é uma startup. Então, nem toda empresa de tecnologia é uma startup. E nem toda startup é uma empresa tradicional. Ela precisa ter esse viés muito claro de escalar um problema de uma forma exponencial por meio da tecnologia. Empresas novas, as startups, elas têm uma vantagem sobre as empresas gigantescas, que a empresa gigantesca é mais conservadora, eles arriscam menos, né? Então a gente tem algumas fases disso, né? A gente viu que antes o sistema de capital, ele se movia, quem tem dinheiro ganha. Isso valeu muito antes da era do www, antes de 1990. Depois de 1990, com essa questão da internet e tudo que a gente está vendo, a era dos smartphones, a gente viu que velocidade e adaptação é o grande capital que a gente tem hoje. Então, as startups, elas têm muito disso. Por isso que a gente vê rapidamente empresas valendo R$1 bilhão. Não é que ela tem aquele dinheiro em caixa ou aquele dinheiro já está lá. Mas o potencial que ela tem de gerar R$1 bilhão é muito mais rápido do que uma empresa tradicional. Então, hoje, o que a gente está vendo nessas formações de ecossistemas, de tudo, as grandes empresas continuam fazendo o seu, vamos lá, arroz com feijão muito bem, né? Elas têm empresas grandes que fazem isso muito bem. Mas elas estão se aliando com startups para trazer novidades de forma mais rápida. Porque a gente sabe que se for... Tá, beleza, nós três aqui, a gente bate um papo, vamos fazer? Vamos. Agora imagina uma empresa com 1.000, 2.000, 5.000 funcionários, né? Colaboradores. Fica muito mais difícil. Que tem bastante investidores, né? Porque sabem que a ideia de uma startup, ela pode gerar um lucro assim, muito grande, realmente. Ela consegue trazer esse potencial de escalabilidade de uma forma muito rápida, muito adaptável e sem burocracias, sem entraves. Tem esses exemplos clássicos, né? A Uber, que não possui frota, o Airbnb, que não possui imóveis. São gigantes que não tem ativo nenhum tradicional, né? Então, essa questão dessa economia do compartilhar, porque a gente está saindo de um modelo totalmente tradicional, fordista, mecanicista, para um modelo orgânico, né? O que é o modelo orgânico? Tu já não sabe mais onde começam e terminam as coisas, em termos de tecnologia e inovação. E esse modelo orgânico permite que a gente faça coisas que estão fora do que a gente chama do mercado regulado, da legislação. Então, daí tu vê, por exemplo, um banco digital. O banco diz, não, mas eu quero fazer um banco que não tem agência. Se vocês olharem, há 10 anos atrás, todo mundo dizia, não, como assim? Eu não vou ter um banco no meu... Não falavam isso? Sim. Nós mesmos falávamos. Como é que eu vou confiar num negócio virtual? Confiar num negócio desse virtual, que não sei o que... Hoje é o contrário, né? Primeiro, os top apps mais utilizados são os de bancos e... Então, essa mudança de modelo, a forma como se dão as coisas é muito mais na escalabilidade e na rapidez das startups, tá? Isso não quer dizer, tá todo mundo dizendo, startup, e aí a Andrélia até comentou, não, tem muitos investidores. Mas a maioria, a gente não pode esquecer que a maioria dos investidores vem de grandes empresas e grandes fundos, né? Sim. Então, não é um vale, outro não vale. A gente sempre fica naquela, né? Um ou outro. Não, os dois viram um ecossistema muito forte, né? Porque a empresa grande, ela traz muitas dores para a startup resolver. E essa é uma grande fonte, né? A fonte da startup é o quê? Dores. Então, o sistema de táxi em Nova York e em São Francisco era ruim. Começa sempre assim.
Qual é a dor que eu tenho? O que aquilo é ruim? O sistema de táxi é ruim, é caro, demora. Vem alguém e coloca a tecnologia para dizer, olha, qualquer um vai virar agora motorista, dentro de um padrão que eu vou criar, e com isso eu posso chamar com um toque de um botão num celular, e isso vai ser mais barato, vai ser melhor, e vai ter menos fricção, tá? Então, o que é fricção? Não tem papelzinho para lá e para cá, não, é papum, né? Vai e volta e acontece. Então, isso que é muito importante a gente entender quando a gente está falando de tecnologia. A tecnologia hoje está 100% associada ao conceito de startup, né? Do que é as startups, né? Isso que é importante. Tu é um cara que tá sempre buscando novidades, tu vai em muitos fóruns, em muitas palestras, fóruns de inovação. O que tu tem visto nesses fóruns de inovação que tem te chamado a atenção, que é uma tendência que tu, isso aqui vai vingar? Eu vejo assim, a gente pode dizer que hoje a gente está vivendo 3 grandes tendências em termos de tecnologia, e para não virar um papo chato, tecniquez de gente nerd, né, que é o meu caso também, eu gosto bastante de coisa nerd. Eu gosto de falar de um modelo muito simples. O primeiro deles a gente falou, que é o advento cada vez maior do pensamento startup, que é o pensamento de fazer negócio de um modelo simples, não burocrático. As empresas estão se debatendo nisso, né? Porque o que acontece é que hoje a gente tem uma disrupção muito forte de qualquer coisa. Nós estarmos aqui fazendo esse podcast é um movimento de disrupção, né? Que antes eu precisava ter um canal de televisão, uma emissora. Como é que eu vou fazer? Hoje não. Hoje eu vou fazer, né? Esse é o grande movimento, que foi o que a gente falou sobre as startups. Esse é um movimento consolidado. Quando a gente fala em tecnologia, a gente tem outros 2 grandes movimentos que estão impactando bastante e vão trazer bastante resultados de curto, médio e longo prazo nas nossas vidas, que é a inteligência artificial e a blockchain, tá? Que é materializado pelo que a gente conhece de Bitcoin. Sim. Hoje, elas ainda, a inteligência artificial, eu vou aqui separar para a gente poder trazer os capítulos de forma bem clara. Hoje, a inteligência artificial ela está começando a entrar nas nossas vidas de uma forma sutil, suave. Mas quando a gente entra, por exemplo, na timeline do Instagram, né? Que todo mundo sabe, usa o Instagram, e no WhatsApp não é o caso, mas o Instagram. Tudo que a gente vê e tudo que é movido ali por trás são algoritmos de inteligência artificial que nos mostram o que eu gosto e o que eu tenho tendência de gostar. Então, essas 2 perguntas que eu estou sempre respondendo. Então, eu, por exemplo, no caso, gosto muito de receitas, de fazer comida, né? Então, é o seguinte, a gente deu várias permissões dentro do smartphone que a gente nem sabe que deu, né? Sim. Voz, vídeo, um monte de coisa, e tá tudo bem. Tem as questões de privacidade, mas a gente deu essa autorização. Então, quando a gente está vendo esses algoritmos atuar, são algoritmos para entender qual é o nosso contexto, o que a gente gosta de fazer, e principalmente dizer para nós o que a gente vai gostar. Ó, se tu tá olhando receitas, talvez tu vai querer ver uma receita de pizza, bolo ou receitas fit, né? Então a gente tem uma solução e tem um novo problema. Qual é a solução? A solução é que é tudo muito sem, como eu falei, sem fricção. Aquilo acontece muito suave na tua vida, tu vai deslizando o dedo, tem uma jornada muito fácil, né? Qualquer pessoa adere de uma forma muito fácil, não precisa de nível de escolaridade alto. Essa é a parte boa. Qual é a parte ruim? Que a gente está dentro de um algoritmo de recomendação que a gente não sabe como é que funciona, como é que ele foi calibrado e como é que a Meta usa aquele sistema. A mesma coisa vale para Google e vale para YouTube, né? Quando tu digita alguma pesquisa no YouTube, tu quer buscar alguma coisa, mas o que ele vai te entregar, tu não sabe como aquilo está calibrado, né?
Então é diferente do trabalho artesanal Sim. humano para humano que a gente Sim. tem hoje, né? Então tem essas questões novas aí que a gente está se debruçando, tá? Mas da onde surgiu tudo isso e por que agora, né? Isso é uma pergunta assim, tá, mas vem cá. O que que é inteligência artificial? Por que que a gente está falando disso e como é que surgiu esse negócio? Agora está sendo liberada para o povão, mas é uma tecnologia que existe há bastante tempo, né? Uhum. Uma coisa, a gente vai falar também várias coisas sobre inteligência artificial, mas me chamou a atenção a quantidade de coisas que estão sendo liberadas agora de uma só vez, Sim. de tarefas que podem ser feitas por inteligência artificial. Só nos últimos dias eu vi inteligência artificial para criar texto, criar roteiro, criar música. Eu vi que tem tem um site que tu pega um PDF, tu pega um livro e tu joga lá, arrasta o livro que tu quer para esse site, para essa inteligência artificial. Esse site ele vai te fazer um resumo do livro. Tu pode fazer perguntas sobre aquele livro que tu acabou de arrastar para lá e a inteligência artificial vai te responder baseado no que ela assimilou daquele livro. Criar designs, inteligência artificial que tu diz, quero criar um site assim, e aí, pá. E aí tem pessoas por trás disso. Muitas pessoas por trás disso. A tua pergunta é essencial. Por quê? Porque a questão toda é o seguinte: a gente está em 2023, mas o primeiro fórum de inteligência artificial aconteceu na década de 50. Com o termo inteligência artificial. Como é que vão ser as relações de humanos com máquinas? Desde lá, a gente tem um campo intensivo de ciência atuando dentro disso, tá? Só que a gente nunca reuniu todos os fatores para acontecer o que está acontecendo agora. A mesma coisa que aconteceu com o smartphone, né? Por que que o smartphone existia antes do Jobs, mas por que que o Jobs marcou ali em 2007 com a apresentação do iPhone? Porque não adianta nada tecnologia se não tem adoção das pessoas, se não tem a simplificação. Sim. Então a simplificação, quando tu traz esses exemplos, né, de coisas que mudam na nossa vida no dia a dia, com o simples, com que tem impacto. E o poder computacional, porque não havia, nas décadas passadas, não havia capacidade nos computadores para analisar todos esses dados, né? Isso. Então tu tem, por um lado, 70 anos de história de capacidade científica gigantesca, com artigos estudados por décadas. Tu tem o quê? Uma geração de dados de uma forma que a gente não sabe mais mensurar o que tem por dia de geração de dados que a gente, no digital, que a gente produz, né? E tu tem o poder computacional. Com esses três juntos e tu tendo uma dor, um problema que tu está resolvendo, por exemplo, o resumo de um livro, ou fazer perguntas de receita, ou fazer alguma coisa que impacte no dia a dia, tu tem a formação ideal para uma tecnologia acontecer ou não. Por isso que agora está acontecendo a inteligência artificial e por isso que agora não está acontecendo o metaverso. Porque tentaram colocar... Sempre quando se tenta colocar uma tecnologia que eu digo goela abaixo, ela não acontece. Ela precisa que as pessoas adotem no dia a dia. Ela precisa cair na boca do povo. Como aconteceu agora, entendeu? Ela já vem acontecendo. Só para vocês terem noção, o Google foi quem inventou tecnicamente, cientificamente, o que o ChatGPT está fazendo agora. Que é fazer buscas por perguntas. Porque antes a gente jogava, né? Comprar um X em determinada cidade. Nossa pesquisa era literal, né? Por literalidade. Agora eu tô indo para uma segunda era de busca, que é uma busca muito mais semântica, por um entendimento dos fatores que eu quero realmente buscar. A conversa com a inteligência é como se fosse com outro ser humano já. A conversa. Então agora tu matou a charada. Antes eu tava em busca de links para achar coisas.
Agora eu tô indo para uma era que a gente chama uma era do prompt, que em inglês, que é uma era de conversa, conversacional. Mas não é uma conversa com o robô, aquela coisa estranha. Não, é uma conversa em linguagem natural. Que eu vou perguntar da forma que me convém e ele vai começar a entender para responder da forma que for melhor para aquela pessoa que está usando. Ou seja, é útil ou não é útil isso? É muito útil para várias áreas. Então tá abrindo um viés novo de adoção de tecnologia espetacular. E aí sempre as pessoas vêm com aquela mesma, aí a dicotomia humana, né? Ah, mas isso, será que isso vai não sei o que vai acontecer e a privacidade? A partir do momento que a gente deu os aceites no smartphone para poder interagir com ele e trocar informação de dados, a nossa privacidade já foi corrompida ali, tá? Apesar de a gente ter a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um avanço muito baseado na Lei Europeia de Proteção de Dados, a gente já não está mais protegido de privacidade, porque a gente sabe que tem a localização nossa é compartilhada, o que a gente fala é compartilhado. Então, são questões que a gente vai ter que saber lidar de benefício e desafio, né? Sim. Mas eu vejo muito mais benefício do que problema. Tu deu exemplos de inteligência artificial somente no campo assim mais de negócios. Sim. Ah, vamos resumir um livro, vamos pegar e vamos Criar um site, vamos criar um fazer uma site, música. vamos perguntar e ter respostas sobre algumas coisas, né? Mas hoje, atualmente, a Google é mais usada para quê no mundo? Vocês sabem para que o Google é mais usada no mundo hoje? Vocês têm uma ideia? A Google hoje é mais usada para saber sobre diagnósticos e sintomas de doenças. Estou sentindo dor de cabeça, o que eu tenho? As pessoas perguntam para Google. E olha o problemão que a gente tem aí de automedicação, de Sim. autodiagnóstico. Então vem a primeira questão. A inteligência artificial vai passar o ser humano? Não é questão de vai passar ou não o ser humano. A questão é o quanto ela vai ajudar a gente a ir para uma superinteligência. Porque o papel do médico, o que é? É olhar dados e gerar um diagnóstico. Imagina se ele tiver um sistema de apoio à decisão, não é a máquina que vai tomar a decisão, é o médico. Mas ele vai ter um sistema de apoio muito maior. Então, imagina nós lá no interior do Pará, um médico sozinho, ele vai poder ser médico clínico, um bom neurologista, um bom pediatra, um bom ginecologista, que hoje eu não consigo. Então, as fronteiras que estão se abrindo são enormes em termos de potencial. Lembrando que eu falei para vocês, a gente tem, sim, várias questões éticas de privacidade que a gente vai ter que ver como é que... Novos mundos, novos problemas. Sim. Tá? Mas o potencial que tem na questão de diagnóstico, auxílio ao diagnóstico para médicos na área da saúde é uma coisa que não é uma caixinha que não foi nem aberta ainda para o grande público, tá? Mas essa aí vai ser revolucionária em termos de benefício para a sociedade. Não tem como dizer que não é benefício, né? A gente ter diagnósticos melhores, porque hoje a gente tem dificuldade. Vamos lá. Câncer de mama, todos os tipos de câncer que a gente tem muita dificuldade de diagnóstico. Por quê? Não falta profissional, falta recurso, falta equipamento. Imagina agora a inteligência artificial lendo raio-x e dizendo, olha, 70% de chance disso aqui se tornar um câncer de pulmão, pessoal. 5 anos antes. Porque a gente deixa pegadas digitais, né? Em tudo. E aí vem um negócio que a gente chama de o iceberg de dados, né? Quando a gente abre uma tabela de Excel, alguma coisa assim, tudo ali tem uma coluninha, né? Com nome, idade, sexo, tal. Aquilo ali são o que a gente chama de dados estruturados, é uma tabela. Isso é menos de 1% do total de dados que a gente tem no mundo. 99% que a gente tem de dados no mundo são dados não estruturados. Imagem, texto, vídeo, som. Que não foram nem começaram a ser explorados ainda.
Tu é um especialista nessa área de dados, data science, big data. Como a inteligência artificial pode usar essa quantidade gigantesca de dados para chegar no resultado que a pessoa quer, né? Aí é legal, a tua pergunta é muito legal pra gente colocar ponderações e limitações no que a gente tá falando, tá? Hoje, depois eu vou fazer um parênteses sobre isso, eu vou criticar o que eu tô falando também. Hoje, a inteligência artificial ela é baseada dentro de um domínio. O que eu tô falando? O que é um domínio? É uma área de conhecimento específica dentro de um domínio específico, né? Lembra que a gente falou saúde, câncer, ginecologia, tal. Ela ainda não é capaz de fazer ponderações cognitivas e emocionais, entender como é que eu tô. Mas é bem possível que a gente... Depois eu vou tocar nesse assunto, porque daí vai abrir uma brecha muito grande. Hoje, para eu conseguir gerar uma predição sobre algo, eu preciso de muito dado para treinamento. Porque a máquina diz assim, olha, eu preciso ter visto isso antes para dizer que isso tem uma probabilidade de câncer. É matemática, tá? Quanto mais tu vê aquilo, né? Sim. Mais tu é treinado naquilo, mais tu tem potencial, nós mesmos. Olha quanto que a gente faz isso, né? A gente é treinado. Café. Eu botei 5 colheres de café em 1 litro. Ficou muito forte o café. Diminuí para 4. 3 eu vi que, não, bom mesmo é 2,5 pro meu gosto. O que eu fiz? Eu fiz um treinamento para gerar uma predição. É o machine learning. É um aprendizado de máquina. Agora imagina uma máquina fazendo isso em petabytes de dados, que é o que está acontecendo, que agora está indo para o mercado. Isso já estava acontecendo direto nas empresas, só que faltava um momento ideal para se fazer. Tá? Então a gente tem muita tecnologia que está saindo, que na verdade já estava nos laboratórios. E agora que vai começar a coisa vir, a gente vai entrar na era da predição acelerada, ou seja, das respostas prontas. E tá tudo bem, tá? O pessoal tá dizendo assim, mas o ChatGPT ou outras... O que é o ChatGPT, né? É uma startup, OpenAI, que começou em 2016 com Elon Musk sendo um dos investidores. Ele desistiu no meio do caminho, viu que não era negócio para ele. Quem entrou foi a Microsoft. Imagina, a Microsoft com todo o dinheiro, investindo numa startup. Parece meio... Nada a ver, sim, mas ela sabe que ela mesma é uma grande empresa e não consegue disruptar. E essa OpenAI está trabalhando há 4, 5 anos nesse modelo de perguntas e respostas. Para a gente, imagina, se vocês me perguntam agora como é que se faz um bolo de chocolate. Vocês fizeram essa pergunta para mim. Eu não sei fazer o bolo de chocolate. Eu tenho que ser treinado. Eu teria que ter visto a receita e, para conseguir fazer o bolo. Eles treinaram praticamente quase toda a informação do mundo em perguntas, que hoje eu posso fazer uma pergunta e ela me entrega com um grau de assertividade muito grande. O que tu tá dizendo? Eu tô dizendo que 90% do conhecimento do mundo ele é estruturado dentro de perguntas que todo mundo conhece. Só não sabe onde está a resposta. Então, quando eu digo assim, um advogado, qual é a melhor estratégia para esse processo? Não é um caso novo, é um caso que já existiu dentro de uma tese de alguma coisa, de uma jurisprudência que já aconteceu. A máquina, sim, é capaz de ajudar muito bem no diagnóstico do que aconteceu e dar teses alternativas de melhores decisões judiciais. Vai mudar o trabalho do advogado, vai mudar a questão da acusação e da defesa, e o juiz também vai começar a usar aquilo para ponderar novas decisões. Mas é dentro de um conhecimento que já existe. Quais os outros exemplos, assim, de inteligência artificial que tem no dia a dia? A gente falou de negócios, né? Assim, o primeiro deles, negócios. Marketing, vendas, planos, isso pode se ajudar bastante. O segundo deles é a questão de imagens, vídeos. Isso também tá uma coisa já bem... Não sei se vocês viram a polêmica que deu aí do
fazerem gerarem imagens falsas. Eu posso gerar imagem de qualquer personalidade, já não sei mais se é verdadeira ou falsa. Olha os novos problemas surgindo. A gente falou da área da saúde. Essa eu vejo como um grande potencial que tem para os próximos anos a gente ganhar avanços. A área do direito, mas principalmente tudo que é estruturado. Por exemplo, a área da engenharia. A área da engenharia eu vou também mudar muito. Por exemplo, eu posso digitar qualquer coisa e ele daqui a pouco me dá um plano e me dizer onde que tem. Imagina, ele vai me dar o plano de materiais, vai me dizer como fabrica e ainda vai me dar sugestões de fornecedores para eu entrar em contato. Então vai mudar muito a forma como a gente lida com as coisas. Então mais uma vez, adaptação. Não é uma questão de bom ou mal, é uma adaptação do que vai vir. Qual é a problemática que a gente tem dentro disso, tá? A gente tem 3 conceitos que são conceitos que estão dentro de discussões de fóruns bem pequenos, mas eu acho que é importante que eles se popularizem. Primeiro é o conceito de singularidade, o segundo de superinteligência e o terceiro de imortalidade, tá? Vocês já ouviram falar desses 3 juntos? Não. Esses 3 temas juntos. Porque até daqui a pouco tu já ouviu falar de algum ou outro separado, né? Mas os 3 juntos é um papo muito interessante. Eu só lembrei do Blade Runner. Pois é, tu lembrou bem. A gente tá vendo há muito tempo filmes sobre androides e máquinas e isso, né? Uma coisa que eu adoro bastante é olhar filmes e séries sobre inteligência artificial, né? Como é que o pessoal retrata bem isso. Tem vários filmes muito legais. E tem 2 que eu até recomendo pro pessoal, que é... Não sei se vocês já viram um filme Ela. Sim. Já viu esse filme? Já. Já viu? Não. Depois tu olha, esse filme é bem legal. Tem o filme Ela e o filme Ex Machina. Ou Ex Machina, que falam também. Ex Machina. São 2 filmes que mostram de uma forma natural como é que a gente vai se relacionar com as máquinas. Porque tudo parte da naturalidade, né? Se não é natural, eu não adoto. Se é natural e se me traz um benefício de valor e utilidade, o ser humano adota. Porque o ser humano ele é inteligente, né? Ele sempre quer fazer coisas melhores, mais fáceis e que tragam mais utilidade. Então a gente tem uma questão seguinte. Existe uma discussão muito grande nos bastidores quando que as máquinas vão ter um potencial maior do que toda a inteligência humana. Essa discussão. Será que isso é possível? Totalmente possível. Totalmente possível. Totalmente possível e eu acho que está cada vez mais perto. A questão é de quando, né? Quando isso vai eu acontecer. acho que a pergunta, Andriele, é mais de quando. Por quê? Por que está acontecendo? Alguns diziam na década de 80, em 1984, principalmente George Orwell, toda essa galera que olhava futurismo e tal, isso vai acontecer em torno de 2100. Tá? Vamos lá, estabelecer bem o que eu falei. Quando que as máquinas vão ultrapassar toda a inteligência humana? Eu não falei quando as máquinas vão ultrapassar a humanidade. São coisas bem diferentes, tá? Diziam que era 2100. Aí veio um grupo de cientistas capitaneados por Ray Kurzweil, que é um cara sensacional em termos de pensamento, mais atual, que diz o seguinte: 2040 é esse ponto. Por quê? Porque a capacidade de processamento ela não para de aumentar e o valor das coisas diminui. Ou seja, quanto que era... Hoje um smartphone está acessível para qualquer pessoa. E a capacidade que tem dentro dele é maior do que a nave da estação lá da Apollo 11 de 1964. Olha o que a gente está falando, né? Ali tu comentou, né? Que isso é muito benéfico. Será algo muito benéfico também para nós, porque imagina, é uma evolução.
Mas, por outro lado, não vai acabar tirando o trabalho de pessoas, não vai acabar fazendo com que nós sejamos mais inúteis. Eu vou até adicionar mais a tua pergunta. Perfeito. Quais as profissões mais ameaçadas pela inteligência artificial? Se a gente voltar alguns séculos atrás, o que as pessoas mais tinham disponível na humanidade? Tempo e liberdade, né? Era isso. Olha os gregos aí, né? Nos provaram, egípcios, as civilizações incas, maias, astecas, eles tinham tempo e olha o que eles causaram em termos de revolução científica, né? O que vai acontecer? A gente vai ter uma legião de zumbis e inúteis dentro do modelo de revolução industrial, tá? Isso sim, de revolução mecanicista. Por quê? Porque nós hoje estamos vivendo um modelo que eu tenho uma profissão que é baseada no modelo de revolução industrial. Apertar parafuso. É isso, não é? Essas pessoas, grande parte delas vão se tornar zumbis e inúteis do ponto de vista de IA, porque a robotização, a mecanização e a automação ela vai tomar conta da maioria dos processos. E a gente vai... o que precisa de interação com o humano vai ser feita com assistente virtual e tu vai gostar tanto daquilo que tu não vai sentir falta do humano. Grande parte dos países que são ligados no futuro, por exemplo, os países nórdicos, Finlândia, Noruega, essa galera aí já se ligou nisso e já está se preparando para isso. Qual é o primeiro fator que a gente está vendo? Redução da carga horária. Ah, vocês já viram aí? Não, o movimento é trabalhar 4 dias por semana. Já viram? Tá começando a pegar isso? Cara, não vai ter mais trabalho para todo mundo da forma mecanicista 40 horas por semana. Perfeito. Vai acontecer isso. A gente tem aqui no Brasil, a gente vai ter um problemaço, porque a gente é um produtor de commodity. E commodity é trabalho braçal, manual. Então a gente vai ter uma discussão agora nos próximos anos, e tudo aqui a gente faz retardado, né? Faz retardado e tenta copiar dos outros. Então a gente vai ter um problemaço estrutural em termos de trabalho gigantesco, tá? No Brasil. O que eu vejo? Eu acho que isso vai ser muito bom para nós como país. Profissões, acontecer isso, tá? Porque eu acho que a gente vai tomar o soco no estômago e a gente vai entender, cara, as coisas mudaram. Não é mais, o jogo não é mais esse. E será que ainda vai ser na nossa geração ou na... Né? Porque, bom, se é mais uns 20, 30 anos, quanto tempo tu acha que a gente chega nesse nível? Aí a gente tem uma questão de uma absorção disso em cascatas, tá? A gente vai começar a ver a migração de trabalhos que são menos técnicos. São trabalhos que podem, por exemplo, recepcionista de um hotel, né? Daqui a pouco. A gente aqui no Brasil tem frentista, não sei se vai resistir. Essas profissões com baixo grau de cognição, que não precisam pensar muito em termos de abstração e que são muito padronizadas, vão começar a serem substituídas, tá? Tu deu o exemplo do assistente virtual. Uma vez as empresas tinham que ter empresas grandes, né? Dezenas de funcionários para atender o telefone, para responder perguntas, dúvidas dos clientes. Agora são máquinas que podem fazer isso. A máquina vai conversar com naturalidade e vai responder qualquer dúvida, né, que tiver no banco de dados dela, enfim. Aí eu sempre vejo, fecha-se uma porteira, abre-se uma fronteira. A gente também está falando da advocacia 5.0, né? Que é a advocacia dos direitos digitais. Tudo que a gente conhece, pode ver que estão tentando, não, mas não sei o quê, tentando encaixar uma lei do mundo tradicional no mundo digital. Cara, a gente vai precisar criar um arcabouço jurídico, legislativo totalmente novo para o que vai acontecer, né? E aí, agora pergunta para vocês. E aí eu boto 4, 5 assistentes aqui virtuais
que vai ser o meu jurídico, meu marketing, meu administrativo. Eram 5 empregos que tinham que ir, agora não tem mais, e eu vou interagir com o robô. Aí o robô fez alguma coisa que prejudicou uma pessoa. Como é que a gente vai levar isso pro judiciário hoje? Eu simplesmente vou dizer pro juiz, não tenho culpa nenhuma, foi um robô que falou. Não, eu vou continuar tendo o sistema de responsabilização, de legalidade. Eu acho que as coisas vão mudar o perfil das coisas que estão sendo feitas. Então a gente vai ter, sim, eu falei das profissões. Elas vão ter que se adaptar. Vão, sim. E aí, claro, a gente vai ter os advogados e os médicos e os engenheiros zumbis também, aquelas pessoas que não se adaptaram. Uma coisa que a gente vê nos filmes, na ficção há bastante tempo, são operações, falando de medicina, operações feitas por robôs. Isso vai se tornar cada vez mais frequente, né? E aí a gente falou, então, olha que legal, tu já tocou no segundo ponto que eu não vou me esquecer. O primeiro ponto que a gente falou foi da singularidade. Quando que as máquinas vão passar a inteligência humana? E eu acho que isso vai ser bom, porque a gente vai tomar um soco no estômago gigantesco, assim como foi Segunda Guerra Mundial, assim como foi lá, né, as grandes navegações. A gente vai tomar um soco, porque eu acho que o soco do estômago faz o ser humano voltar melhor, né? Essa é a minha opinião. Essa singularidade, que a Andriele até tocou, tá, mas quando isso vai acontecer? Eu acho que vai acontecer no máximo até 2040. E a gente não vai ser um evento, né? Não vai acontecer, opa, tudo bom, a partir de hoje tem singularidade. Já está, né? Ela vai entrando, né? Aos pouquinhos e vai acontecendo. A gente falou aí só de áreas que tem alto impacto na nossa vida, né? Engenharia, direito e saúde. Então imagina hoje, por exemplo, o contador, né? O contador, ele tem um trabalho muito burocrático, ele vai ter que começar a ver novas formas de trabalhar. Senão daqui a pouco um robô, quando eu falo robô, não é só aquela figura do robô do filme, né? O robô pode ser eu interagindo pelo WhatsApp, né? Eu tô tocando nesse assunto das profissões, mas não quero assustar ninguém, não quero tirar o emprego de ninguém, tá? A gente tá só analisando, né? E mais, né? A gente tá falando tudo de coisas ainda que eu tô perguntando sobre o passado, né? E quando eu tô falando de processos em tempo real também. Hoje, se a gente olhar o Tesla, não é a nossa realidade aqui, ninguém anda de Tesla, o carro autônomo, né? Mas hoje um carro autônomo tem mais de 10 mil algoritmos ali dentro prevendo uma série de questões, né? Então, assim, tá entrando em tudo, tá acontecendo em tudo, tá cada vez mais se popularizando, que é o termo, porque tem valor e utilidade. Mas tu imagina agora um jogo de futebol, hoje é narrado por um ser humano. Por que não pode ser narrado por uma máquina? Com emoção, com entonação, com tudo. E ainda com conhecimento, dizendo... isso aqui já aconteceu 78 vezes. Vai ter um chip em cada jogador na bola e a máquina não vai errar nunca o nome do jogador ou o que aconteceu. Então assim... e aí sempre vem a grande questão, que eu acho que a pergunta tá errada. O que é melhor, o livro de papel ou o livro digital? Mas... Então, um cara que trabalha com isso tudo, eu adoro o livro impresso. Eu também. O cheirinho do livro é muito bom, né? Então, para mim, esse negócio que as livrarias estão acabando, eu tô achando péssimo, porque a experiência de ir na livraria é sensacional. O que é melhor, o livro impresso ou o digital? Eu acho que as experiências elas vão conviver, tá? E com isso, a gente criando pessoas inúteis e zumbis, eu não tô falando para ser pejorativo ou depreciativo. Será que a gente não vai se ligar em parar de ficar trabalhando para dinheiro e começar a trabalhar por propósito, ter mais tempo para aquilo que realmente é o bom? Porque é o seguinte, o que eu quero mesmo? Eu quero mais tempo para ficar com minha filha. Se eu pudesse hoje... em vez de trabalhar várias horas por dia, ter menos horas e ter mais tempo para ficar com ela, eu trocaria. Então a gente também pode fazer trocas deixar benéficas. As tarefas ruins para as máquinas, as automáticas para as máquinas, e a gente se concentrar na coisas mais então, relevantes, né? Exatamente. Mais humanas, Mais humanas, que senão essa coisa assim, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui de um tempo de qualidade de conversa, isso aqui parece que virou uma... Cara, isso aqui é uma riqueza. É uma riqueza.
Por quê? Porque, não tenho tempo, não dá. Não sei o quê. Porque tu faz um monte de coisa só pra subsistir como um ser humano. Que parece que tu tá, sabe o cara se afogando lá, né? Não, vamos botar a máquina a fazer o que dá pra ser produtivo e nós vamos colocar tempo de qualidade em coisas boas, coisas mais humanas, né? Que a galera fazia isso há séculos atrás e a gente desaprendeu porque a gente foi doutrinado a ser uma maquineta. Cara, entra às 8, sai às 5, pá, direitos, deveres e não faz mais sentido essa discussão. E o vício aqui, né? E o vício aí. A gente tá com um problemão hoje de telas, né? Que essas telas aí, a gente tá... Primeira coisa que eu falei pra vocês aqui, ó, deixa eu ficar sem o celular. A gente tá cansado digitalmente de ter que fazer tudo nós no celular. Isso é chato, né? Muito ruim, não é? Não tá legal. Então por que a gente não pode começar a substituir coisas que... Não, peraí, então a gente tá falando, eu me formando no direito... Peraí, eu não quero ficar fazendo trabalhista tributário como antes. Agora eu quero ver novas coisas e deixar pra máquina a parte chata, fazer petição. O lado humano da empatia com o que a pessoa precisa, né? E a parte de pesquisa, as máquinas vão me dar um resumo das leis, das coisas, alguma coisa assim, né? Porque deixa eu falar pra vocês, viu como tem uma questão filosófica por trás que eu acho espetacular que a gente pode fazer. Se hoje tu diz... Se tu diz hoje pra qualquer um, eu vou tirar 30 dias sem fazer nada. As pessoas te olham meio assim, mas esse cara é diferente. Então, né? 30 dias. Não, mas eu vou tirar 30 dias e tá tudo automatizado em termos de bots, automação, máquina. Vai continuar tudo rodando igual. O que mudou nisso que eu falei? Mudou só a concepção do como. Mas a importância dos 30 dias continua a mesma. Tempo de qualidade, eu acho que é esse grande ganho que a gente vai ter com a inteligência artificial, tá? E a gente vai desacomodar todo mundo. Vamos desacomodar. O outro que vai ter que desacomodar, órgãos públicos. A entrega dos órgãos públicos vão ter que ser desacomodada. Esse papo de ir ali e pedir um papelzinho para pedir um protocolo que não sei do que é. Entra numa fila para alguém carimbar, depois vai na outra fila. Cara, isso aí vai ser simplesmente arrastado, porque a gente tem uma outra questão aí, tá, que eu quero trazer, e é um papo gigantesco, essas big techs, elas estão se preparando para se transformarem em nações, tá? Não sei se vocês já ouviram falar disso. Já ouviram, mais ou menos? Microsoft, Google, Apple, elas querem eu vou virar um cidadão de nacionalidade Apple. Eu vou abrir mão da minha nacionalidade brasileira e vou começar a viver na nacionalidade Apple. Isso é um projeto que tá para sair, não saiu porque não é momento ainda, né? Porque a gente tá num problema geopolítico grave no mundo. Mas qual é a solução para tudo isso? Cara, daqui a pouco eu vou dizer, eu vivo no Brasil, moro geograficamente no Brasil, mas eu sou um cidadão do mundo, sou cidadão da Apple, da Google. Olha o problemaço que eu vou trazer pro pensamento hoje que a gente tem, né? Que se eu moro aqui, eu sou cidadão daqui, eu pago impostos daqui, eu sou tributado aqui. Direitos e deveres. E se a Apple começar, ela me dar todos os benefícios como cidadão muito melhor, pagando R$ 9,90 por mês? Por uma assinatura. Olha a questão que a gente vai ter. E aí vai chegar alguém e vai dizer, não é a Apple não tem o direito de fazer isso. Não, cara, tu vai criar um novo arcabouço de sociedade. Então a gente tem o viés econômico, que foi o que a André falou, mas e as profissões? O econômico vai mudar muito. A gente tem o social, do que a gente falou, em termos de questões de como as pessoas vão se relacionar, né? Que a gente viu na pandemia... Né? Eu olhava pro lado, mas tô em casa, tô aqui, como assim? Não aguento ficar em casa. Como assim? Se todo mundo ficava em casa nos séculos passados, né? As pessoas ficavam em casa, hoje não ficam mais. E tem o viés social governamental, que esse aí é um problemaço porque ninguém sabe como lidar, tá? Ninguém sabe, ninguém tem resposta para isso. E tá tudo bem, vamos taxar robô, vamos tributar robô, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com tudo isso? Então eu acho que
a gente está vivendo bem um Acho que vai ponto ser de a pior. inflexão. Eu acho que é uma das piores, né? Dentre essas três que tu comentou. E criança. Como que tu vê, como que tu relaciona assim a criança com toda essa informação? Porque nós não tínhamos, né? Nem telefone tinha na nossa época. Aham. Hoje uma criança, ela nasce assim com 1 ano, 2 anos, ela já tá ali mexendo e eles são inteligentes, inclusive, né? Mas até que ponto isso é benéfico para elas? Porque elas também não brincam, não tem mais tanta imunidade como nós tínhamos, né? É. De ir lá e brincar na terra. Hoje em dia é só aqui. Com 4 anos já estão usando óculos, né? Aham. Para as vistas. A tua questão é essencial, porque é o seguinte, ó, como é que se formaram as grandes civilizações de conhecimento? Foram botando tempo em estudo, né? Foram botando tempo em entender os grandes fenômenos. Elas botaram muito tempo para entender que as coisas não nascem a partir do dedo de uma tela, né? Então a gente está vendo movimentos muito fortes de algumas pessoas, mas assim, tudo muito low profile, muito, muito assim, sem ser dito. Várias escolas americanas já estão fazendo tudo voltando 100% ao analógico, tá? Papel, escrever, sentar numa mesa em grupo e proibindo telas, não tendo computador, não tendo nada. Várias escolas. E são as escolas que estão com maior demanda, principalmente na Califórnia, Texas, né? Por que isso? Porque a geração de conhecimento não vem da tela. A gente botou hoje que, não, sem o celular eu sou um burro, eu não sou um nada, eu não consigo mais ter uma consciência de cognição. Que baita mentira, sendo que a gente formou toda a sociedade que a gente conhece sem o smartphone, né? Então a gente não precisa dele para formar. E eu acho que esse vai ser a grande mudança, tá? Quando a gente vê que o smartphone é totalmente desnecessário, mas não tem mais como mudar também isso dos pequenos não usarem, né? Eu acho que a gente vai ter que criar, cada família vai ter que criar as regras. Hoje, por exemplo, a Martina só usa 2 horas de tela por dia, a gente já virou regra, né? 8h30, 8:45, opa, vamos acabando aí. É caos. Bom. É caos. Sim. Mas a gente vai ter que criar regras para isso. Mas no sistema educacional eu acho péssimo, tá? Eu voltaria. Que loucura que tu tá dizendo, Janos. Tu gosta de trabalhar com alta tecnologia. E o que eu vou dizer agora é: quanto mais a gente for analógico na educação, melhor é para a nova matriz de conhecimento que a gente tem. Sabe que ontem eu escutei isso de uma pessoa de 60 anos, inteligentíssima, e ela falou com outras palavras, mas exatamente isso, que ela é a favor de um estudo, né? Parece que está retrógrado, né? Mas não. Não tem nada de... É que a gente também tem que cuidar muito com os rótulos que colocam em tudo. Agora veja bem, você está tomando água na xícara, que coisa antiga, né? Não, calma lá, vamos entender as coisas, né? Então eu acho que assim, essas telas e o smartphone, ele já está ultrapassado, tá? Então aí tem uma outra baita polêmica que eu trago. Hoje, a gente tem um aparelho que é caro, bem caro para comprar, né? Principalmente para nós aqui no Brasil, é caro. Quantos apps tu usa por dia? Quantos tu tem instalado e quantos tu usa por dia? Uns 3. Quantos apps tu usa? Pouquíssimos. Saiu uma pesquisa da Smartcom ano passado mostrando que 90% das pessoas usam até 5 apps por dia. O resto a gente não usa mais. Por quê? Porque é inútil. Tu usa aquilo que tem utilidade. Tu entra no Instagram, nos bancos, no Instagram, Google Maps, sei lá, um e-mail, WhatsApp, e acabou. De vez em quando um GPS. De vez em quando um GPS, e acabou. Então a gente já está indo para o smartphone ser suplantado em termos de tecnologia. Ele foi muito útil, acelerou muita coisa e tal, só que ele entrou num platô já que tu não consegue mais tirar o valor de utilidade do smartphone. Eu preciso pagar tudo isso pelo smartphone para usar 5 apps durante o dia? Então o pessoal já se ligou, né? Já entendeu, já estão vendo. Que eu vou ter que criar agora outras alternativas
Porque também tem isso, né? A indústria se reinventa, né? Eles querem fazer dinheiro, né? Como é que eu vou fazer? A grande questão é como é que eu vou fazer para tirar o smartphone para vir uma outra tecnologia que seja facilmente adotável pelas pessoas. E aí que tá para onde a gente vai ir em termos de adoção, né? Vai ser um humanoide do nosso lado, assim, que nem Eu, Robô, esses filmes, assim, vai ser Blade Runner, como é que vai ser isso? O que vai acontecer? Será que a gente vai querer adotar alguém como um jeito meio de robô junto com a gente? Sim ou não? Ninguém sabe essas questões. Ou vão fazer alguma coisa no corpo humano, né? Vão... Aí tu veio com a segunda provocação, tá? Lembra que eu falei da primeira, que é a singularidade, né? Falei da singularidade. A gente falou de todos os vieses da singularidade, que é como a inteligência artificial suplanta a inteligência humana e os impactos. Deixa só, para a gente ficar nessa parte histórica aí das máquinas, emoções e comparação com a inteligência humana. Um dos exemplos mais antigos que a gente tem é um jogo de xadrez. O jogo de xadrez, o ser humano consegue prever algumas jogadas adiante. E as máquinas, centenas, milhares de jogadas, a máquina consegue ver todas as possibilidades. Mas durante um bom tempo, as máquinas, os melhores aplicativos para jogar xadrez ainda perdiam para o ser humano. Justamente porque o ser humano ele consegue fazer jogadas que não são lógicas. Vou sacrificar a minha rainha, mas porque eu já estou prevendo que logo adiante isso vai me dar uma vantagem, vou conseguir dar um cheque. As máquinas já estão chegando nesse ponto de aprender, de entender essas questões não lógicas, as questões, tu falou da cognição aí, de questões emotivas, elas já estão conseguindo emular o ser humano nesse quesito? Pato, e tu usou a palavra certa, emular, né? O que é emular? Emular é eu fazer uma simulação que seja muito próxima ou 100% fidedigna com um determinado tipo de realidade, né? O que são, se a gente for entrar, e aí não é o meu campo, não quero entrar nisso, mas eu vou entrar só do ponto de vista matemático computacional, né? As emoções, elas podem ser emuladas via computacional, tá? Ah, não, mas essa máquina nunca vai ter emoções. Peraí, só um pouquinho. Emoções são feitas de gatilhos, contextos e saídas. Então é um sistema computacional. Uma emoção, por exemplo, se a gente colocar aqui na televisão um vídeo de alguém falando um depoimento, a gente vai se emocionar. Teve um gatilho dentro de um contexto e que tem uma saída, que é o quê? Tu fica triste, feliz, tal. Então isso pode ser emulado por computador. É de interesse agora das empresas fazer isso? A gente não sabe o quanto, porque elas não revelam. Mas, a partir do momento que eu tiver uma conversa útil e de valor, e que essa conversa útil de valor entenda sarcasmos, ironias, estados de espírito que eu tô, o resto é simplesmente pode ser emulado, né? E eu posso emular isso com máquina, smartphone, ou eu também posso emular isso trazendo coisas para dentro do ser humano, né? Por que principalmente, né? Por que o Elon Musk foi contra o OpenAI, o ChatGPT? Porque ele tem a empresa dele que está muito mais baseada, ele acha que o caminho é a superinteligência. O que é a superinteligência? A gente implantar chips nos seres humanos para aumentar nosso poder de cognição, para todo mundo virar uma super enciclopédia, né, de tudo. Esse pode ser um outro caminho que a gente não sabe, né? Mas daí a gente não tem ideia nenhuma das consequências que vão ter práticas em termos fisiológicos e biológicos do ser humano, porque imagina, implanta um chip que começa a funcionar a tua atividade neuronal de uma forma totalmente diferente, que vai ter uma saída numa máquina. Como é que isso vai acontecer no dia a dia? Elon Musk, ele
ele tem vários insights, aí várias falas polêmicas. Ele falou esse exemplo que tu deu do celular e da empresa dele, e ele falou também que a gente não deve, não é bom para a humanidade seguir nessa linha de querer ser imortal. Ele disse que a gente vai parar de inovar se a gente chegar nesse ponto. A gente pode fazer o corte muito grande. A gente tem duas grandes linhas hoje de pensamento em termos de inteligência artificial. O primeiro delas é humano para máquina, tá? Que é o que a gente já está começando a ver por vários exemplos que a gente já comentou. E o segundo é humano para humano, né? Que é a linha do Elon Musk. A primeira tá muito mais clara para mim onde vai chegar, tá? A gente já tá indo nela. A segunda, a gente não sabe nem como começa e nem como esse jogo vai se dar. Porque, e aí? O quanto isso pode controlar as nossas funções cognitivas também cerebrais, né? Daqui a pouco tá controlando tudo que tu faz. Porque se a gente for ver um dos campos da inteligência artificial, que é a parte de neural network, né? Que as redes neurais, ela emula computacionalmente a cognição neuronal dos seres humanos. E isso está chegando a um nível, assim, de abstração gigantesco. Que eu hoje não tenho uma resposta para dizer assim, tá, e aí, será que não é perigoso? Pode ser que a gente vá para um caminho meio perigoso. É diferente dessa que eu falei do Direito 5.0, todas elas que eu falei antes de humano-máquina, o ser humano tem a decisão final. Vocês não sei se perceberam no que eu falei. Eu não tô tirando o ser humano da jogada. Eu tô deixando o ser humano como protagonista, sendo que ele vai ter um papel diferente na sociedade. E são previsíveis, né, o resultado. São previsíveis o resultado, mas eu vou ter um aumento de produtividade gigantesco e vai mudar as profissões da sociedade. Eu vou ter uma singularidade tecnológica. Agora, quando eu tenho humano para humano, essa questão de human brain emulation, de emulação do cérebro humano por via de controles de chips, é perigosíssimo, porque a priori eu não sei onde isso pode ir. E a gente não tem essa noção clara hoje em termos de ciência, né? E se for analisar essa questão do chip, chega a ser até uma questão bíblica, né? Onde está no Apocalipse toda essa questão, né, do chip no ser humano. Pois é, essa questão de controles de massa, né? Então já tem... E isso é discutido há milênios, né? Então anos. já é muito discutido. As questões religiosas que a gente vê no mundo são muito baseadas nessas questões de massa e de como é que as pessoas trabalham, né? Se fala muito em rebanho, né? Então, assim, eu acho que é um ponto, assim, que tá muito, como é que eu posso dizer? Muito nebuloso ainda, né? Não se tem muito... Sim. Não se sabe, não é que nem o outro. Eu já tô vendo um caminho muito claro de singularidade tecnológica, seres humanos, máquinas. Mas quando a gente fala humano para humano com superinteligência, acho bem complexo, um assunto assim que a gente não sabe onde tá pisando, tá? E aí vem o terceiro pra gente acabar essa tríade, que é dado que eu tenho uma inteligência artificial gigantesca, com potencial de descobrir muita coisa nova. Eu tenho um sistema de biotecnologia, nanotecnologia que tá, assim, voando, né? Em termos de desenvolvimento de combinações de sequenciamento genético para determinar doenças e comportamentos de doença. Hoje, eu já tive a oportunidade de olhar de fora, não de participar, mas grande parte hoje da indústria farmacêutica produz remédio usando machine learning, usando inteligência artificial, né? Que é vendo milhares de combinações e predizendo. Essa combinação de RNA, essa combinação genética vai gerar isso e esses efeitos colaterais. Ou seja, antes tu levava 5 anos para fazer um medicamento, mais 10 para botar no mercado. Hoje elas querem colocar isso em questão de semanas, né? Então, a indústria farmacêutica está usando e tem dinheiro, tem pessoas e tem apoio para isso. Então, vai acontecer.
Agora imagina se todos os drivers, porque o ser humano também é baseado no quê? A gente nasce com um sistema celular genético com uma determinada contagem, que ele é matemático. Que ele, ao longo da vida, ele vai perdendo as suas características por uma questão de contextos, renda, um monte de coisa que tu tem. Imagina a gente colocar isso numa matemática, num sistema computacional, que eu vou dizer, o G. Anderson aqui tem tendência, 67 anos, a diabetes, então já vou atuar agora, vou fazer isso. O que vai acontecer? Eu vou começar a aumentar a minha expectativa de vida, que não é o que vem acontecendo nas últimas décadas. Sim. Agora botem isso num contexto exponencial. Para onde eu vou ir em termos de expectativa de vida? A minha tendência é ir para a imortalidade. E o que é o conceito de imortalidade? A gente não tem ainda. Pode ser que daqui a pouco a gente... Então essa questão de viver 120 anos, 130 anos, eu acho que nas próximas 2 décadas a gente vai resolver facilmente isso, tá? De viver 120, 130 anos. Porque é um problema matemático computacional. Não é um problema de Deus, na verdade. Porque é só a gente olhar, treinar os computadores, pegar todas as pessoas que viveram até 120, 130 anos. Que características que elas têm de genética, colocar isso no computador, treinar e começar a fazer predição de cada um que entra lá, né? Marcelo, Andriele, Janson, quais são as previsões? Isso é muito factível de acontecer. E aí vem a pergunta, com isso, a gente se torna imortal? Sim ou não? Será que a gente vai conseguir mudar essa partícula de Deus? Eu acredito que não. Eu nem quero que mude também. Eu acho que o bonito tá no que a gente faz hoje, né? Tu imagina tu ficar comprando, porque vai virar um comércio, né? Vai. Você não quer comprar mais um pacote de 50 anos de vida para você? Então a gente tem uma questão gigantesca aí em termos de... Questões éticas, né? Comprar um órgão, né? Mercado de coração, fígado, que a gente vê nos filmes também, né? Como é que a gente vai fazer isso, entendeu? Fica muito delicado. Então, assim... E também tem essa questão que todo mundo, quando fala de tecnologia, avanço tecnológico, todo mundo parece que fazer tudo. Eu já sou o contrário, eu acho assim, cara, a gente não precisa fazer tudo, não é porque tem um cardápio do restaurante que eu vou comer todas as refeições. Então, será que a gente não pode escolher algumas e algumas dizer, não quero? Essa questão de comercializar órgão, será que vai ser bom mesmo isso? Agora, daqui a pouco para estancar, hoje a gente tem vários problemas sérios de saúde que estão mal resolvidos, que poderia melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? O câncer é um deles, assim, que eu acho que vai mudar tudo com a questão da inteligência artificial. Porque ele tem um movimento que tu não sabe para onde vai. Mas se tu treinar todos eles têm um padrão, entendeu? Então, isso pode melhorar, né? Principalmente na questão de tratamento de câncer e curas para doenças. Agora, o resto a gente não sabe muito bem o que pode acontecer, né? O que está mudando na questão do estudo, do ensino? Voltando ao Elon Musk, né? Ele citou um exemplo de que na Tesla ele não exige mais diploma universitário para várias coisas. E ele disse que a universidade serve para várias coisas, mas não serve para fazer a pessoa aprender. Ele usou esse termo, né? Tu acha que o ensino do jeito que ele é hoje tem que mudar? Não é muito arcaico, não está muito ultrapassado a pessoa ficar sentado numa cadeirinha, numa banca, só ouvindo alguém explicar um conteúdo e a pessoa ter que decorar e repetir aquilo na prova? Isso não tem que evoluir? Tem uma brincadeira, né, que a gente fazia quando eu dava aula, que era o seguinte, ó, me coloquem numa caixa do gelo e me congelem com um bilhete escrito dentro. Quando eu me acordar, o primeiro lugar que eu tenho que estar é dentro de uma sala de aula. Ué, por quê?
Não, porque lá eu vou me sentir confortável, porque daqui a 100 anos ela vai ser igualzinha do que ela é hoje, né? Então olha a quantidade de coisa que mudou a forma e a gente ainda está sentado como um banco fabril, né? Aquela 5 pessoas aqui em 10 filas, sentem para escutar o que eu vou dizer para vocês. Em termos de... Eu acho que hoje, infelizmente, eu como um cara que adora educação, eu acho que um dos piores lugares para inovar é a sala de aula hoje. Porque ele te forma, primeiro, para um mercado de trabalho que já não existe mais, para profissões que já acabaram, estão vivendo de passado só, e principalmente te ensina nada em termos de mentalização de uma civilidade nova, né? Que é aquilo que eu falei, de buscar ser um melhor cidadão, respeitar melhor. Hoje, o que deveria, por exemplo, direito, finanças, civilidade, não se ensina na escola, né? Por isso que eu falei para vocês do exemplo da Finlândia. Eu acompanhei de perto esse exemplo. Em 2014, a Finlândia começou um papo 2014, já vai para 9 anos, né? Um papo de, galera, a gente tem que abolir, a gente tem que simplesmente implodir esse sistema educacional que a gente tem e criar um novo, tá? A gente vai ter que começar do zero. Esse é o primeiro ponto, que é o ponto que nos atrapalha. Se tu chegar hoje para mim, Jean Anderson, e disser assim, ó, Jean Anderson, eu quero que tu reveja todo o teu método de trabalho, porque eu acho que tá tudo errado o que tu tá falando e tá fazendo, eu humildemente vou te escutar e vou dizer assim, cara, vamos fazer isso sim. Mas hoje a maioria das pessoas vive num sistema de ego que elas acham que o que elas fazem é tão importante quanto há 300 anos atrás. E isso atrapalha tudo. Principalmente num país cartorial como o nosso, como o Brasil. Então a Finlândia pegou e disse, cara, a gente não pode continuar ensinando desse jeito que a gente tá. 2016 entrou uma nova lei na Finlândia que a Finlândia aboliu as disciplinas. Então, o primeiro passo seria abolir o que a gente chama de disciplinas. O segundo passo que ela deu, e está bem sucedido, já é um modelo que a gente já tem em 6 anos, é o modelo seguinte. O que a gente tem que discutir? A gente tem que discutir humanidade, que é como a gente senta em grupo e resolve grandes problemas. Então, a galera senta... Ó, pessoal, geopolítica, vamos estudar. Quais são os grandes desafios que a gente tem? Aí senta o professor de história, geografia, matemática e traz inputs para aquilo, para eu resolver grandes problemas de uma maneira Isso civilizada. já tá sendo feito lá. E isso na Finlândia já acontece, tá? Já acontece. Mas aí eu tiro totalmente o ego, a vaidade, sabe? Aquela coisa de dizer, cara, eu tenho que reaprender. O professor é o primeiro que tem que dizer que é uma pessoa que está sempre aprendendo. Mas esse método cartesiano de colocar as coisas em caixinhas e dizer que você é uma caixinha, você é um advogado tributarista, você é um programador, Esse método, ele além de ser arcaico, ele nos leva para uma derrocada gigantesca. E a maioria não percebe. E isso foi uma das grandes desilusões que eu quis, há 4 anos atrás, encerrar minha carreira de professor, sabe? Não fui mais, não tem mais nada. Por quê? Porque a escola, a universidade é o primeiro lugar que tem que se despir de qualquer tipo de preconceito. E é um lugar conservador, um dos mais difíceis de inovar, né? Eu acho que é um dos mais complicados. Assim, eu colocaria... Todo mundo fala de órgão público, mas eu acho que a escola, as universidades, é mais complexo de inovar do que sistema público, tá? Porque o sistema público tá vendo um monte de gente se mexer aí. Um monte de cidade... não sei o que é arcaico. Não, mas tem várias ações querendo se mexer, né? Hoje aquele .gov.br, tu entra, faz um monte de coisa digitalizada. Agora a escola não, cara. Tu vai lá, senta aí, me escuta e não questiona o que eu tô falando. Porque se tu questionar, tu já vai ser reprovado. Tu deu um bom exemplo ali das disciplinas. Tu falou de investimento. Isso é outra coisa que não se ensina, né? E tu é alguém que
tá montando uma startup, tu trabalha muito nessa área de investimentos em dólar, investimentos no exterior. Isso é uma coisa que as pessoas têm que aprender, né? Como investir, no que investir, no que é mais seguro. Isso não se ensina nas escolas, né? Eu vejo, aí a gente volta para aquele exemplo que a gente falou das escolas na Califórnia, né? No método analógico, se tu fosse me perguntar hoje, basicamente 3 coisas a gente precisaria ensinar, que é direito, né? Legislação. Já botando a disciplina Direito 5.0, eu já botaria já essa já, né? Direito 5.0, cidadania, que é bom dia, boa tarde, né? Com licença. Parece que a gente perdeu a essência disso, Sim. do respeito, né, da educação. E o terceiro é finanças. Só que finanças olhando para um dinheiro chamado dinheiro digital, tá, Marcelo? As criptomoedas. Eu não falaria criptomoedas, eu chamaria de criptoativos, né? Por quê? Porque a nossa relação com o dinheiro tá toda mudando, né? Primeiro, que a gente tá com um problemaço aí do dinheiro tá cada vez na mão de menos pessoas. Só que a gente vai falar uma coisa hoje. Hoje, quem é que é proprietário do dinheiro? Para vocês. Vou inverter aqui, agora virei eu o apresentador. Quem é que é o proprietário do dinheiro hoje? Para vocês, na opinião de vocês. Que depois eu vou dar a minha opinião. Quem é que é o proprietário do dinheiro? Nunca pensei Quem é que é o sobre proprietário do dinheiro? Quem é o proprietário do dinheiro hoje é o governo. Não sou eu, não. Ele está momentaneamente na tua mão com uma posse custodiada dentro de uma instituição regulada, chamada de banco, que se mudar o entendimento de ele diz o seguinte, olha, 50% do que tu tem aí na tua conta agora é meu. E se ele mudar esse entendimento, não tem para quem a gente recorrer. Já aconteceu isso, né? Um tempo atrás. Na nossa história já aconteceu isso, né? Já teve essa questão, né? E a conta tá aí e ninguém pagou essa conta, né? Ele imprime mais, gera inflação, o teu dinheiro já vale metade do que valia. É. Então, a gente tem uma questão que até agora, semana passada, um grupo de ativistas digitais colocou na fachada do Banco Central Europeu, iluminado, não sei se vocês chegaram a ver isso, colocaram assim, estude Bitcoin. Ah, eu vi. Não é compre Bitcoin, estude Bitcoin. Porque hoje o dinheiro e todo o controle econômico-social da sociedade está na mão dos governos. É isso. Simples assim. Eu não tô, tá, mas não sei o que, tá certo ou tá errado. Não. Foi assim que a gente construiu como sociedade. O que acontece a partir de 2008 com o Satoshi Nakamoto, que é a entidade que montou o Bitcoin? Ele diz o seguinte, ó. Eu vou criar uma moeda que é digital, que vai estar espalhada em milhares de servidores no mundo, com um sistema de criptografia, segurança, que ninguém consegue romper. Ah, Jans, ninguém consegue romper, isso é uma falácia. Cara, é muito difícil tu conseguir romper criptografia de milhares de servidores ao mesmo tempo, porque o Bitcoin, vocês já ouviram falar de hackear o sistema do Bitcoin? Tu já ouviu falar de roubar Bitcoin do Marcelo, do Jean, do André, mas não hackear o sistema Bitcoin. Ele é muito resiliente, né? Explica um pouquinho do blockchain ali, que fica tudo registrado e é quase impossível de alterar isso. Por quê? Porque toda a nossa tecnologia hoje, tudo que a gente usa, vamos lá, o que a gente usa? A gente liga um computador e a gente abre lá um bloco de notas ou alguma coisa para acessar a internet, e isso está conectando o G. Anderson a uma empresa, né? A Google, Facebook, ou o que for, não é isso? E se a gente disser agora que a gente não vai estar conectado mais a uma empresa, mas a gente vai estar conectado a milhares de computadores ao mesmo tempo no mundo todo? Isso é a blockchain. Então, o que mudou nisso? Não, mudou que agora o controle não é mais de uma empresa. Não é centralizado. Não é centralizado. O controle agora é de uma rede de servidores. É muito mais seguro. É muito mais seguro, mas também gera uma série de novas possibilidades que a sociedade ainda não está preparada para isso. A primeira delas é a questão do dinheiro.
Porque o dinheiro hoje, como é que a gente está baseado na nossa cabeça? Ou eu tenho real, eu tenho dólar, ou eu tenho euro. Tô dando aqui só um exemplo. Quem é que são as entidades monetárias que garantem aquilo? É o Brasil, né? Mas por que o Brasil é mais seguro do que uma entidade? São sistemas de confiança que a gente criou na sociedade que estão sendo questionados. E pode ver, o Bitcoin desde 2008 até hoje, ele começou com nada. Ah, tá, mas tem variações e tal. Mas ele está indo para se tornar a moeda de referência de lastro internacional compartilhada entre todo mundo. Vai ser natural a gente usar Bitcoin como uma moeda de lastro. E isso está causando arrepios nos governos, né? Todo mundo arrepiadíssimo. Tanto que os governos, inclusive o brasileiro, quando eu digo assim, quando o governo se mexe é porque a coisa apertou, né? O governo tá para lançar o real digital no ano que vem, né? Que é a moeda digital do Brasil lastreada numa blockchain privada, que é do próprio governo. Então ele tem uma moeda que se chama CBDC, que é uma moeda do Banco Central Brasileiro Real Digital, para dizer o seguinte, ó, viu, nós também estamos agora na blockchain, nós estamos com um sistema assim, vocês podem confiar. Porém, eles vão controlar, né? Qual é a questão? Continua sendo eles controlando. Qual é a questão? As pessoas estão cada vez menos acreditando nos governos. Então, assim, a gente está vivendo uma segunda fase, tá? A primeira fase sempre é o que eu chamo de os malucos que são chamados de early adopters. Surgiu uma tecnologia... Os primeiros que adotaram. Tem os primeiros malucos lá. Tem que ter a galera maluquete, que é o G. Anderson. Lançam o iPhone 16 e pode lançar 50 mil que vai ter gente que vai pagar os 50 mil. Ou vai lançar uma tecnologia nova, ou tu vai... Eu tô sempre querendo saber o que tá lançando de tecnologias e coisas novas. Tem essa galera. Isso não é mais do que 5% da população. Foi essas pessoas que compraram Bitcoin lá de 2008 a 2016. Agora, o que está acontecendo? De 2016 a 2022, o sistema financeiro internacional lançou uma campanha pesadíssima contra as criptomoedas, eles mesmos lançando criptomoedas e quebrando essas criptomoedas. Botando dinheiro lá dentro para a criptomoeda. Depois... Eles, de propósito, eles querem aumentar a volatilidade para diminuir a confiança Perfeito. Isso foi o que aconteceu de 2016 a 2022. E o que acontece quando tu faz isso? Tu tem um efeito, o efeito, né, que a gente diz o efeito direto e efeito colateral, né? Tô falando em termos de tecnologia, né? Qual é o efeito direto? Grande parte do público ficou com medo. Se eu perder meu dinheiro, como é que vai ser? Mas pode ver, eles não conseguiram manipular o Bitcoin, né? Bitcoin eles não conseguiram. Fizeram criptomoedas novas e incentivaram as pessoas a entrar naquilo para a pessoa se quebrar. 80% da população ficou com medo. Mas agora aqueles 5 lá, os do início, já se tornaram 20, 25. Porque mais gente já conhece o que é criptoativos e sabe que não é só um negócio que fica oscilando. Isso aí é porcaria que sempre existiu na sociedade, né? Tanto que, olha as pirâmides financeiras, a gente tem pirâmide até hoje, né? E tem um pensamento que pode fazer as pessoas refletirem bastante, que é o seguinte: se o governo ou os controladores do mundo estão contra, então é porque deve ser bom, né? Se eles estão indo contra o Bitcoin, é porque... A tua frase é perfeita. Se tem muita gente contra, muita gente do status quo contra, alguma coisa aquilo deve estar incomodando. E os criptoativos, eles é a primeira tecnologia, porque a inteligência artificial, que a gente falou bastante antes, ela é muito boa. Só que ela é cara, tá? Então isso vai gerar um problema de concentração. Não todo mundo vai ficar criando inteligência artificial. Faz parte, não tem como, né? Porque tu precisa investir em computação na nuvem, pessoa altamente qualificado. Vai ser caro. Vai ficar na mão de poucos. Mas a adoção vai ser de muitos. É diferente da blockchain, né? Tem uma questão, acho que ainda
impede muita gente um dos medos que as pessoas têm de adotarem moedas digitais é que não é a questão que não é física. Então, por exemplo, eu tenho a chave que no meu computador. E se eu perder todas as minhas chaves, eu tenho tanto em moedas digitais lá, e eu tenho minhas chaves guardadas aqui nesse computador ou nesse celular, e eu perdi, deu um vírus, formatou, sei lá o que, eu perdi minhas chaves, aí eu vou perder todo o meu investimento. Perfeito. Lembra que quando a gente falou, uma das questões que a gente falou, que tecnologia, para ser boa, é a tecnologia que é adotada, que ela é popularizada, que ela é simples, né? O que acontece hoje ainda com os criptoativos? A jornada da tecnologia não é boa ainda. Porque eu tenho que ter uma carteira digital. Onde eu pego essa carteira? Ninguém sabe de onde vem. Segundo, essa carteira tem um número único. Ninguém entende disso. E que tem uma chave que se eu perder aquela chave, eu perco tudo que tem lá dentro. Não tá boa a jornada. Mas é que eu digo, tem tecnologias que demoram décadas. Olha a inteligência artificial, a gente tá falando agora, mas é um negócio da década de 50. E tem outras tecnologias que têm um ciclo de vida diferente. Eu vejo a blockchain indo para um segundo nível de maturidade agora, que é pessoas que querem, por exemplo, diversificar investimentos olhando isso. Mas como é que elas olharam? Vamos comprar criptoativos, vai valorizar e vai, como é que se diz? E depois eu vou vender mais caro. Especulação. Agora vai surgir o quê? Os criptoativos que por trás tem um fundamento, tem um projeto que vão entender, não, mas tem tais pessoas por trás, tem o que a gente chama de tokenomics, que é um sentido para aquilo. E aí que é um problema que a galera tá vendo, e vão tirar o meu poder. Daqui a pouco o G. Anderson tá montando um projeto muito bom, o cara é de confiança, tá indo dinheiro para lá que não tá passando aqui pelo meu banco. Por quê? Porque ele é independente, né? A blockchain. Por isso, os Estados Unidos está correndo rápido de dizer, olha, qualquer criptoativo é um valor imobiliário. É um ativo da Bolsa de Valores. Eles estão fazendo isso. O governo quer de todos os jeitos taxar, né? Ele quer dizer que é uma propriedade dele, que ele precisa regular, mas, cara, não vai ter como. Não vai ter como, por quê? Porque tu já criou países, lugares, territórios que são crypto-friendly. Então tem países que viram naquilo uma oportunidade e talvez a gente esteja vendo o maior case de sucesso de startup nation do mundo acontecendo agora de uma maneira totalmente silenciosa, que é El Salvador transformou sua moeda tudo em bitcoins, né? Cara, imagina se El Salvador, se o Bitcoin chegar a $1 milhão. El Salvador vai se tornar uma das nações mais ricas do mundo, sendo que ela foi tirada pra palhaçada o que o cara fez. Ele simplesmente lastreou tudo em Bitcoins, todo o dinheiro. Se acontecer isso, tu vai criar nações novas, ricas, de uma noite pro dia, que vai desacomodar muito, uma desacomodação muito grande, né? Porque qualquer um pode chegar. Quando eu tô falando qualquer um, é qualquer um mesmo, né? Hoje a blockchain ela funciona como? No meio dela tem o que a gente chama de contratos inteligentes. E aí tá nossa formanda aqui, né? O que é um contrato? Me ajuda a melhorar a minha resposta. O que é um contrato? Duas ou mais partes que dizem, ok, se aquilo acontecer, acontece isso. Não é isso, um contrato. Estou falando não de maneira jurídica, de uma maneira, né, urbana. Elas concordaram. Agora imagina um contrato que hoje é papel sendo colocado digitalmente acontecendo, que todo mundo sabe as regras, que diz assim, olha, se você colocar R$1 aqui, vai aparecer todo dia vai aparecer uma frase motivacional para você. Isso não é um contrato? Não é um contrato? É um contrato. Está bem estabelecido, claro, e pode funcionar no mundo inteiro. Isso é revolucionário. E para quem não conhece, né, o Bitcoin e gostaria de investir, onde que eles procuram estudar? Tem livros específicos para isso também? Como que funciona?
Eu acho que a gente está falando a questão correta. Não é compre Bitcoin nem criptoativos. É estude criptoativos, blockchain e isso. Por isso que a sacada deles foi genial lá no Banco Central Europeu. Hoje, o que precisa entender? Precisa entender que a gente vive na digitalização de qualquer tipo de ativo. Tudo é digitalizável. Então, eu posso digitalizar qualquer coisa. E uma delas é a moeda. Hoje, quando a gente entra ali no saldo teu bancário, tu vê um número. Alguém pega aquele dinheiro ali, mas eu não sei há quanto tempo que eu não vou num caixa eletrônico pegar o dinheiro em papel. Né? Até esses dias eu brinquei num balcão. Óbvio, isso aqui é dinheiro, tá, pessoal? Papel, dá pra aceitar, né? Porque é tudo débito, crédito, Pix, né? Pix. Estudar a digitalização do dinheiro, eu acho que é a maior independência financeira que as pessoas podem fazer para os próximos anos, tá? Como é? E aí, bem, eu tô falando de simples, não de entender blockchain, de quero ser programador de... Não é isso. Tô falando de como é que vai se formar o dinheiro. Porque, vamos lá, vamos pegar um negócio bem fora da nossa realidade. Não sei se é de vocês, né? A galera jogando Minecraft, esses jogos de servidores. Eles criam mundos paralelos, que tem servidores, e tem a moeda própria. E eles trocam moedas entre si. Aquela moeda do Minecraft daqui a pouco vale mais do que o real. Eu sou rico no Minecraft. Aí quer dizer que eu não sou rico porque eu não tenho real? Essa sacada que vai mudar da digitalização. Então, o dinheiro tecnológico, a mudança é que eu vou criar várias comunidades e ecossistemas que vão ter o seu próprio dinheiro. E talvez nunca se comuniquem aquilo com o real. Aí que tá o problema apavorante. Tu imagina? Tu começar a criar um sistema monetário paralelo, que as pessoas fazem tudo dentro dele, mas não conseguem se comunicar com um sistema... As empresas tradicionais, mas tudo bem, vou migrar para o real digital. Mas a nova economia, que é o que está acontecendo aí com a galera que pós anos 2000, essa não quer saber se é real digital, ela vai no que for mais utilitário para ela, né? Então a moeda digital que ela tem. Então eu vejo que a grande questão não é Bitcoin, não é Ethereum, não é o tipo de criptoativo. É como as coisas estão acontecendo em termos de digitalização de dinheiro e como isso vai ser intercambiável. Eu vou trocar lá a moeda Minecraft por Ethereum, Ethereum por Bitcoin, Bitcoin por real, real por volta por Minecraft. E isso que vai dar a grande loucura aí dos próximos tempos, né? E o dinheiro impresso, tu acha que tem uma data assim de validade para finalizar, para acabar? Não. Não? Tu ainda investe em dólar. Onde que o G. Anderson faz os próprios investimentos? Eu vou fazer eu vou fazer uma coisa diferente. Vou fazer o open source do meu portfólio, tá? Como é que hoje é o meu portfólio? O meu portfólio, ele começa 20% em criptoativos. Mas Jonas, tu não é um cara que acredita muito nisso? Sim, acredito. Mas tem que ser projetos que tenham fundamentos. Não posso botar todo o dinheiro lá que não vai ter fundamento. 40%, bom, falei 20% criptoativos, tá? Diversificar é fundamental. Diversificar fundamental e assim, a gente não falou em nada obrigatório. A única coisa que a gente vai falar é obrigatório aqui no multiverso cara, diversificar. Outra coisa, 40% meu tá em setores de tecnologia, biotecnologia e novas, por exemplo, urânio, lítio, toda essa questão relacionadas à energia. Tem alguma startup que tu tá apostando? Que tu investiu o teu dinheiro particular? A cada 20 startups, uma dá certo. Então ainda é um negócio de risco. Não, o que eu faço? Eu invisto em ETFs, que são bolsas eu invisto no setor de startups de biotecnologia. Eu não faço... vou apostar numa startup. Eu gosto de apostar na linha, por exemplo. Falamos biotecnologia, nanotecnologia, urânio, lítio. Tem agora, por exemplo, aqui do Brasil,
A gente tem uma baita de uma riqueza aqui que ninguém dá bola, ninguém, né? O grafeno, por exemplo, né? O grafeno tem milhões de aplicações, o mundo inteiro tá de olho no grafeno, também visto no grafeno. Então a minha matriz é 20% criptoativos, projeto de criptoativos que eu vejo que tem fundamento, pessoas sérias por trás, né? 40% é biotecnologia e tecnologia, principalmente voltada à inteligência artificial, nanotecnologia, toda essa parte, né? E os outros 40% em mercado tradicional. Estados Unidos, Brasil, Europa. Mas eu vou dizer para vocês, é uma coisa super complicada porque a gente não encontra educação sobre isso, né? Não encontra. Primeiro que não querem... Hoje a gente tem 6 milhões de pessoas que estão na Bolsa de Valores no Brasil. Pouquíssimo, a gente tem 220 milhões. Sendo que nos Estados Unidos a gente tem 55% das pessoas que investem no mercado financeiro, no mercado de capitais. Segundo, a gente não acredita naquilo porque a gente tem um problema muito sério ainda de compliance, segurança jurídica e das pessoas mesmo. Vide agora os casos que a gente está vendo aí de recuperações judiciais e coisas assim. E outra que a gente não foi ensinado nem nas escolas, né? A educação financeira deveria ser algo fundamental. A gente não tem o básico. Então, assim, vamos lá. A gente falou do negócio mega complexo, vamos falar do simples. O que eu tenho que fazer do simples? Primeiro, não botar dinheiro na poupança, né? Não posso botar dinheiro na poupança. Obrigatório é eu diversificar e não botar dinheiro na poupança. O terceiro é, cara, todo banco, se a pessoa já é um pouco mais inteligente, já tem mais inteligência financeira, vai para uma corretora. Mas vamos começa com um banco mesmo ali, ver opções de investimentos que tem ali e começa a entender, jogar no Google o que é renda fixa, o que é renda variável, o que é uma ação, né? É muito mais simples do que a gente vende. Na verdade, se eu comprar uma ação, é um pedaço de uma empresa que ela vai me dar um pedaço do lucro. Por que tem que ser complicado esse negócio? Por que complicam tanto esse negócio? Pra mim, não tem sentido, né? Tu bota A e vai tirar B, juros, mas a gente não tem o entendimento de matemática financeira. E a importância da renda passiva, né? A gente não tem essa educação financeira, as pessoas não se preocupam com o futuro ou confiam na aposentadoria estatal, que é a mesma coisa que nada, né? As pessoas têm que começar a pensar em como ganhar dinheiro dormindo, isso. Eu acho que isso é essencial. Se a gente estiver falando hoje, outra questão que é muito perigosa, cada um sabe da sua vida, e a gente está aqui só para trazer uns insights, né? Se eu tenho uma renda, eu não tenho nada, porque depois, como é que vai ser? Eu preciso criar rendas, e aí... Tá, mas como é que eu faço? Eu não tenho habilidade. Não, todo mundo tem múltiplas habilidades. É que tu não parou para olhar ainda o que tu pode fazer que pode se tornar uma renda. Eu falei do negócio de fazer receitas, né? Será que a gente não pode, daqui a pouco, se eu tô querendo alguma coisa nisso, será que eu não posso me especializar um pouco mais e virar alguém que influencie fazendo receitas bacanas? Cara, tem muita oportunidade no mercado. Hoje o mercado digital brasileiro, ele é 1% do que é o mercado digital americano. O que eu tô querendo dizer? A gente tem muito para crescer ainda. E ainda a gente recém tá saindo, a gente tá no começo da era da influência e das comunidades. Então a galera vê ali, né, os influenciadores, mas aquilo é um movimento que recém começou. Não tem ainda, não tá ainda, nem atingiu o ápice ainda. Não tem nem 5 anos, nem... Ele tem um potencial gigantesco, porque a influência digital... E aí quando diz, mas influenciar para milhares. Não, é influenciar dentro do teu contexto, público, né? Do público que tu quer, né? Da mensagem que tu quer. Tem um potencial gigantesco de criação de comunidades, de assinaturas, de vendas de produtos digitais. Então, outra coisa... Como eu posso, digita no Google, como eu posso ganhar dinheiro com produtos digitais. Isso é uma outra sacada que a galera nova já se ligou, né? Então hoje que eu digo assim, vocês têm mentores? Tu tem mentor? Tu tem mentor? Você não tem mentor.
Por que você não tem mentor? Tu diz mentor? Mentor, eu tô falando na figura mentor, não o homem mentor, né? Mentor ou mentora? Você tem algum mentor pra tua vida? Ah, sim, tenho duas pessoas. Duas pessoas. Que tu te aconselha com Sim, elas. o Ítalo Marcilli e o Tá. Marcos Striden. Esses É, são meus dois mentores e assim deu aquele start na minha vida. é mesmo. Hoje eu tô com 3 mentores. O Benício, o Heitor e o Vicente. Um tem 12, um tem 8 e o outro tem 7. É com eles que eu tô me aconselhando. Teus Que filhos? Não, são meus sobrinhos. Sobrinhos? E agora tá vindo a Martina aí com 6, que eu também já tô começando a me aconselhar. Por quê? Se eu começar a falar com galera que viveu o mundo que o G. Anderson está vivendo e esse mundo anterior, cara, eu não vou entender nada do que vai acontecer. Esses dias eu tô falando com um dos meus sobrinhos e ele... A gente troca ideia, baca, mas aí eu me coloco, sabe? Eu tô na mesma dele, eu não tô... sou o tio, aquela coisa. Deixa eu me colocar na mesma. Ele me pergunta assim, você sabe por que a minha mãe vai no supermercado? Deu assim, por quê? Não entendi a pergunta. É estranho a pessoa ir no supermercado, botar as coisas no carrinho, tirar do carrinho, bota. Não é muita mão, não é muito melhor pedir por um app? Fiquei assim, cara, eu vou no supermercado, né? Eu vou lembrar, pá, o teu tio aqui, o tiozão, vai no supermercado, mas o que você tá falando tá certo, é muito melhor mesmo ir pelo app. Então as perguntas que estão sendo postas pela galera que tá vindo são muito melhores. Tá todo mundo dizendo assim, a geração que tá vindo aí, não sei o que, cara, papo furado. A galera que tá vindo sem preconceito, abraçando a diversidade. E quando eu tô falando aqui, não é diversidade ou preconceito de lacração, tô falando, a gente é diverso. Naturalmente diverso. Eu penso A, tu pensa B, tu pensa C. As pessoas parecem que desaprenderam isso, né? E essa galera que tá vindo aí, tá vindo com um viés de fazer isso no digital. Não aceita produto mal feito, não aceita produto que desrespeite as pessoas, não aceita produto que detona com o meio ambiente. É natural da galera que tá vindo. Então eu tenho que me colocar como um aprendiz desse pessoal, porque o meu drive foi o quê? Estuda, trabalha, tem uma profissão, ganhe seu dinheiro, se aposente. Esse foi o drive que foi ensinado pra mim. Não é mais o drive da nova economia. Então, por isso que a gente precisa... Eu nunca gosto de me colocar como o cara das respostas, mas o cara das perguntas. Se a gente se colocar como alguém que fica dando resposta, cara, eu acho que a gente tá perdidaço. A gente tem que ser alguém que olha e pergunta. Por isso que eu gosto de ir em coisas... Tu falou, tu gosta de estar em evento e tal. Eu gosto de ir em coisas das mais diferentes possíveis do meu dia a dia. Pra olhar. Pra ver movimento, pra eu entender. Porque não se eu sigo pessoas totalmente... Por exemplo, comecei a seguir uma menina que fala sobre elegância e estilo feminino. Por que eu não posso seguir isso? Onde botou? Não, mas não é pra mim. Não, peraí, deixa eu entender o que ela tá falando. Olha, outra que arruma armários das pessoas. Cara, a gente tá tudo na mão, é só saber usar direito o negócio. Senão, eu acho que assim, a gente tá vivendo uma época que pessoas de, como tu falou, falei com uma pessoa de 70 anos que estão com uma cabeça 2040 e tu tá vendo pessoas de 30 que estão com a cabeça de 90 da década de 50, cara. E isso tá causando uma confusão, assim, uma salada de fruta que tá todo mundo perdidaço sem saber. Eu gosto de dizer, eu não sei como vai ser amanhã e tá tudo bem. Pra mim, isso me deixa confortável, porque daí eu abraço o novo com muita facilidade. Eu não fico resistindo, cara, não é mais xícara agora. Já era xícara, agora é outra, vamos abraçar o novo. Porque a gente foi muito fadado a isso, né? Resistência à mudança, coisa. Então, acho que essa é o grande drive de competência que a gente vai ter. E para isso precisa de saúde mental, né?
Não tem outra Sim. coisa. Uma das visões das novas gerações também é de não trabalhar para viver, mas Viver para curtir o Vi- trabalho, né? isso, tem mais horas de lazer, aproveitar mais a vida, não que o trabalho seja a função principal, a atividade principal da pessoa de consumir todo o tempo dela só por causa disso, né? É a primeira, isso que tu tá falando, né? É a primeira vez na história que a gente tá convivendo com pessoas de 3 séculos ao mesmo tempo. Por quê? Porque o cara que nasceu na década de 50, ele teve os pais que nasceram no início do século passado e teve os avós do século passado. Cara, bizarro. Ah, mas o que tem a ver isso? Não, tu carrega tudo, né? É um pacote, um malote que tu vai ter pra sempre. Tem a galera ali da minha geração, 70. Tu é mais. Ela é geração Z, não dá nem pra dizer, né? Tu não pode. Não... Depende. Teve a galera da minha geração, que foi a geração que. Não. Profissão, trabalho, estude, se aposente. Que tá batendo cabeça, adoidado, batendo cabeça adoidado. E tem a galera agora, pós 2000, que já é www, né? Que eu digo, pô, o cara já é digital desde o início. Tá todo mundo convivendo ao mesmo tempo. Então o que tá acontecendo? A gente tá vivendo tempos de não resposta. Não tem resposta. E isso tá dando um problemaço na cabeça das pessoas que, meu Deus, e agora? O que eu faço? Me formo em direito? Não faço direito. O que eu faço? Que profissão? O que eu faço? Monto um podcast. Faço concurso. Não sei o quê. Aprendo uma língua. Deu uma confusão generalizada. Então eu acho que a gente vai radicalmente voltar para o simples. Simples, analógico e básico. Por isso tu pode ver, essa galera acompanha Bill Gates, acompanha Elon Musk, o estilo de vida desse cara. O Bill Gates, cara, volta e meia tá pegando pacotinho de livros e indo lá pra casa dele nas montanhas, sem internet, sem nada. O exemplo também da família real inglesa, a criação dos filhos ali da família real também é toda analógica. Tem o que eles querem para os outros, mas para a família deles é diferente, né? Existe um método embarcado secular aí de coisas que deram certo na sociedade que a gente vai começar a questionar agora fortemente. Até algumas pessoas vão questionar, outras não, e tá tudo bem. Mas vamos voltar às origens aí, né? Do que deu certo e do que não deu certo em séculos, né? Sim. E aí a gente tem uma série de coisas para pensar que tá tudo carregado dentro do nosso papo, né? Ser mais analógico é ser retrógrado? Não. Isso é uma baita numa besteira. Ser analógico quer dizer que tu é retrógrado? Não. Complexo versus o simples. Nem tudo precisa ser complexo. Tudo pode ser simples. E o segundo, eu não tenho que embarcar em tudo. Em terceiro, que eu não preciso embarcar em tudo que tem por aí, né? Eu posso querer ter a minha vida ali simples, com menos bens, menos coisas, e tá tudo bem. Então essa confusão aí tá... Minimalismo também, né? Muita gente adotando. Perfeito. Muita coisa... Duas práticas que eu adotei que mudaram radicalmente a minha vida foi o minimalismo. Claro, tirando a fé cristã que eu já tenho, desde sempre isso é da família. Mas minimalismo e o estoicismo, né? Vocês já trouxeram alguém de estoicismo no podcast? Ainda não, estamos procurando. Vamos achar, porque vai ser uma coisa sensacional. O minimalismo para que eu tenho que ter 20 calçados? Acumular coisas, né? Cara, eu tô vivendo praticamente... eu fui contar, assim, eu tinha 40 camisetas que eu usava 4 ou 5. Que coisa burra da minha parte, sabe? Nada, sem sentido. Só pra acumular, né? Só pra acumular. Aí tu começa a te perguntar, mas por que eu tenho aquilo? Por nada, na verdade. Tá, eu não tô... Tá vendo que a gente não tá fazendo um papo aqui julgando os outros? Não é isso. Isso é um processo teu contigo mesmo.
E outra coisa é o que eu tenho controle e o que eu não tenho controle. Isso parece simples, mas muda tanto. Eu não tenho controle sobre a vida dos outros. Eu não tenho controle sobre a sociedade. Mas eu tenho controle para ir na academia 3 vezes por semana. Eu tenho controle para o que eu vou comer melhor ou pior. E isso parece uma coisa tão básica, mas muda tudo na nossa vida quando a gente pega e diz, né, ó, isso aqui não tem controle, eu vou administrar de um jeito diferente do que eu tenho controle. E eu acho que isso tá causando porque as pessoas ainda acham que tem controle sobre as outras, né? Isso é um baita de um problema, né? Não, eu quero controlar via leis, via moralismo, via regras, via não sei o quê, né? Um papo que eu gosto muito, que eu vejo que é uma baita transformação que teve em mim. E aí é como eu, como homem, via, agia e olhava a mulher na sociedade. Porque eu fui educado, tô botando culpa aqui, mas como eu fui educado pelos meus pais, né? Minha mãe e o meu pai, né? Que hoje a gente bate esse papo abertamente. Olha que bando de porcaria que foi feita, né? Inclusive, daí tem a minha irmã também, né? Então hoje, tu vê essas coisas, tu tem que te reeducar naquilo que tu diz, naquilo que tu fala, naquilo que tu age. Não é possível uma pessoa pregar coisas que são de um tempo que não existe mais. Tô dando exemplo da mulher, mas tem a questão, por exemplo, de tu tem que entender sobre gênero, sexo, tu tem que entender sobre neurodiversidade, tu tem que ser uma pessoa educada nas coisas. Por isso que eu acho que esse vai ser o grande diferencial, sabe? A gente se educar, ter tempo para se educar numa nova civilidade. A galera com muita grana já se tocou nisso. Elon Musk, Bill Gates, a gente só tá dando um exemplo caricato. A riqueza não tá mais em fazer toda a tecnologia. Não. Como é que eu vou ser um novo cidadão frente a tudo isso? Né? Como é que eu vou botar tempo de qualidade nas coisas que realmente importam? E aí eu preciso me reeducar. Vou precisar deletar muita coisa que eu pensava, que eu agia, para conseguir trabalhar nesse mundo novo. Senão eu não vou conseguir. Anderson, obrigado por inaugurar o nosso primeiro bate-papo sobre tecnologia, sobre inovação. Acho que a gente já falou sobre vários assuntos interessantes ali, várias sacadas que tu deu ali. Acho que vai fazer as pessoas pensarem bastante. E agora eu vou te fazer pensar sobre o multiverso. Tu é um programador, né? Tu faz programações. No metaverso ou num possível universo virtual ou num outro universo que talvez exista, o que o G. Anderson gostaria de programar na mente das pessoas ou num G. Anderson virtual? O que tu faria na tua programação aí? Primeiro, assim, agradecer para vocês o convite, foi super interessante. Passou muito rápido, parecia aquela coisa, 5 minutos, né? É que quando o assunto é bom, né? 5 minutos, né? Estamos aqui há 5 minutos, né? Primeiro agradecer, dar parabéns a vocês pelo projeto, né? E eu acho assim, ó, sinceramente, o que eu gostaria de programar é que todo mundo fosse mais leve, sabe? Eu ver leve. Leve quando abordar alguém no elevador, leve quando... Parece que eu ia pedir uma coisa mega complexa, né? Não, uma coisa bem simples. A gente acha que a gente tá muito tenso. A sociedade toda tá tensa. Não é só eu. Mas eu tô falando de Brasil. Não tô falando de Brasil. Tô falando do mundo inteiro. Todo mundo tenso. Eu acho que o melhor é a gente ficar leve. Isso que eu gostaria de programar. Bom, muito obrigada. Obrigado. Até a próxima. Então tá. Valeu. Valeu, então. Obrigadão. Tá. Grande abraço.